teve até rua de fogo. Mas parou por aí a empolgação do torcedor, tá? Aconteceu que o Cruzeiro entrou displicente, né? Entrou de uma forma... Achou que qualquer hora ia ganhar. O Corinthians entrou com a vontade de ganhar do Cruzeiro. Por causa dos 3-0 anterior, talvez achou que entrou mais fácil e infelizmente acabou não acontecendo o resultado esperado. Em campo, um Cruzeiro totalmente apático, sem muitas chances de gol. No primeiro tempo, nenhuma grande chance criada. O Corinthians aproveitou e abriu o placar com o Memphis Depay aos 21 minutos da primeira etapa. O primeiro gol sofrido pelo Cruzeiro na Copa do Brasil deste ano. No segundo tempo, o time celeste até ficou mais com a bola. Rodou, mas foi pouco efetivo. A chance de maior perigo foi nessa cabeçada do Arroio, mas Hugo Souza defendeu. Para se classificar para a final no jogo da volta em São Paulo, no próximo domingo, o Cruzeiro precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou derrotar o Corinthians por 2 ou mais gols de diferença. Um empate, o Corinthians está classificado. Bom, não foi dos nossos melhores. Início de jogo dentro de casa e a gente acabou sendo surpreendido com o gol. Agora é acender a luz da esperança. Ainda tem mais 90 minutos? O que resta é confiar numa virada histórica em Itaquera. A gente confia na volta lá em Itaquera. Vai ser 2-0 pro Cruzeiro lá. Aqui é Cruzeiro, a gente confia até o fim. Pé no chão, mas nós vamos deixar de acreditar não. O Cruzeiro é grande demais, velho. O Cruzeiro jogou mal hoje, mas foi um jogo. Tem 90 minutos para jogar lá ainda. 90 minutos. Nós vamos buscar, nós vamos chegar lá no São Paulo, vamos colocar a bola no chão, melhor que nós jogamos hoje, nós vamos buscar a classificação lá. Cruzeiro é grande demais, tá? Nós temos medo de Corinthians lá na Arena Corinthians, não. Nós vamos lá, nós vamos buscar o resultado. Essa aí é a minha torcida, ó. Essa aí. Não é momentos específicos do jogo que pegam cortes para poder mostrar, não. Preciso de caixa de som para colocar no meu estádio para mostrar que meu time Fala do canta, jogo, não. Vamos Vamos falar da partida, então. Bom, seguinte, primeiros minutos do Cruzeiro irreconhecível. Não era o Cruzeiro que a gente viu propondo o jogo, que às vezes até estrategicamente colocava a bola no pé do adversário. E aí acontece o que a gente pelo menos viu no início do jogo, com o Cruzeiro sofrendo um pouco essa pressão aí do Corinthians, né? O Corinthians que veio para amarrar a partida, que veio para amarrar o jogo, a estratégia dele realmente foi essa aí, foi de não deixar o jogo acontecer, não deixar o jogo rolar, porque sabe que o Cruzeiro, com a posse de bola, é um time muito agudo. Mas ontem, Leonardo Jardim, o seu time não apresentou nada de diferente, não apresentou aquele Cruzeiro que foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Foi o Cruzeiro que jogou contra o Ceará, foi o Cruzeiro que jogou contra o Santos, foi o Cruzeiro que absurdamente perdeu ponto para o Sport, que já estava praticamente matematicamente rebaixado quando enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. Era um Cruzeiro que não criava, um Cruzeiro que quando chegava na frente do gol diante do Corinthians, não tomava as decisões corretas. A torcida tá parada ali, Hugo. Há alguns momentos do jogo em que você tem que observar e ver principalmente a atitude de alguns jogadores. E aí acontece o gol do Corinthians irregular, porque a bola bate na mão do Memphis Depay. Bate na mão do Memphis Depay. É um gol irregular. Mas o que acontece nesse sentido aí? Teve erro sim do Daronco. O VAR poderia ter sido acionado em outros momentos também da partida, principalmente numa jogada em que o Caio Jorge fica na frente do gol e é puxado e é passivo de repente de Dotson para o VAR poder analisar, mas tem que falar da atitude dos jogadores, porque se aconteceu o que aconteceu aqui no Mineirão, principalmente com o erro de arbitragem, vai ter que jogar muita bola. Essa aí é a jogada que eu tô falando, que poderia ter chamado o VAR nesse momento. Vai ter que jogar muita bola em São Paulo para ganhar do sistema, para ganhar de arbitragem ruim, para ganhar de antijogo, para ganhar de todas as adversidades que puder enfrentar lá nos domínios do Corinthians. Mas estou confiante no time do Cruzeiro. Tenho certeza que o Cruzeiro pode buscar essa classificação e tem força para isso, Leonardo Jardim. É só você preparar melhor esse time e não cair no antijogo do time do Corinthians. É assim que a coisa funciona. É assim que tem que funcionar o jogo do Cruzeiro. Um jogo que vai ter que ser muito ofensivo, um jogo que vai ter que ser um jogo rápido, um jogo em que o Cruzeiro vai ter que mostrar sua força ofensiva, que mostrou em jogos contra o Palmeiras, que mostrou em jogos contra o Flamengo, que mostrou em jogos decisivos e importantíssimos, como por exemplo
quando o Fluminense chega do Mundial e é franco favorito. São momentos em que o time do Cruzeiro vai ter que entender quais são as dificuldades. Agora, sobre o Fael provocar aqui, eu vou ignorar ele totalmente, que é o único momento de alegria olha como tá que ele tem parado durante esse ano. Gão. E o time do Parecendo Cruzeiro, velório, né? percebendo que estava difícil, tentava até criar algumas coisas e não conseguia. O Leonardo Jardim faz mudanças. Concordo com as mudanças dele, porque ele tenta colocar o time para frente. Mas ontem o sistema de criação do Cruzeiro não funcionou. Matheus Pereira, você precisa aparecer nesses jogos decisivos. Você precisa mostrar o camisa 10 realmente que você é. Para isso eu vou confiar em você para o jogo da volta contra o Corinthians lá no Itaquerão. No final do jogo a gente fez essa pressão em cima do Corinthians, mas não dava assim aquela pressão absurda também. Não conseguia concluir em gol as jogadas que a gente fazia. Enfim, é um time que vai ter que ter uma postura totalmente diferente em São Paulo para a gente buscar essa classificação que eu estou confiante. Gão, vamos para um pouquinho de polêmica. Começando por esse gol aí. Foi ou não foi polêmico? Gol de mão, Bebel. Gol de mão. Memphis Depay domina a bola com o braço, tem um ângulo por trás, uma câmera, né, por trás do gol, que mostra ali que na hora que ele cabeceia, ele controla a bola também com o braço ali, né? Essa bola, inclusive, muda um pouco a direção na hora que ele dá o cabeceio ali e ela fica controlada na direção do gol. Então, mesmo assim, com esse gol aí, eu não isento a cobrança em cima dos jogadores do Cruzeiro. É isso que eu falo com todo mundo. A gente tem que cobrar a arbitragem, a gente cobra a arbitragem. A gente sabe que a arbitragem no Brasil é horrorosa, horrorosa. Era pelo menos pro VAR ter ido consultar. Uma câmera de trás do gol mostra claramente que essa bola bate na mão ali. Mas é a atitude do time do Cruzeiro que me preocupa. Sabe por quê? Porque quando o Cruzeiro foi campeão, em várias vezes, foi com erro de arbitragem e ainda assim o Cruzeiro levantou a taça. Então, é contra tudo, contra todos, contra sistema, contra a arbitragem ruim que o Cruzeiro tem que jogar e o Jardim colocar esse time para poder jogar em campo. Alexa, houve erro a favor do Cruzeiro nessa Copa do Brasil? Sim, o Cruzeiro passou do CRB com erro de arbitragem. Alexa, qual o jogo mais fácil do Cruzeiro na Copa do Brasil? O Gão, 2 jogos fáceis. Arena MRV, a primeira casa do Cruzeiro, e Toca da Raposa 3, também casa do Cruzeiro, ambos por 2-0. Por isso o Fael hoje está podendo comentar sobre isso, mas ausente da Copa do Brasil, porque o Cruzeiro o eliminou. Alexa, Agora qual é o jogo mais fácil da história da Copa do Brasil? Fael, Cruzeiro 2, foi a final da Atlético Copa do 0. Brasil de 2014, quando a torcida do Cruzeiro abandonou o clube na final. 6-2 em Copa do Brasil. Vivo você não vai ver o Atlético passar o Cruzeiro. Podia ter em colocado Copa do manequim Brasil. naquela Aqui, final, ó, tava tá- vazio. Não Mas tem vai gente que passar tá o Cruzeiro em nervoso, Copa Gão. do Brasil. Tem gente que tá nervoso e é jogador do Cruzeiro e tem lance polêmico também envolvendo o Fabrício Bruno. Vamos colocar aí na tela alguns lances aí do jogo. Fabrício Bruno, que estava meio nervoso, empurrando o Yuri Alberto. Você vai ver aí na sequência também. E no final, Gão, você vai comentar, mas aí o Lucas Romero também já perdeu a chance de disputar o jogo decisivo porque foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lance de jogo, 2 jogadores que ficaram ali se trombando o jogo todo. O lance do Lucas Romero especificamente, Bebel, eu acho que o Daronco deu uma exagerada nesse cartão amarelo, porque é uma disputa normal no alto, onde os jogadores trombam e nessa trombada ele acaba